Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Esse propósito dura 40 dias e nesse dia 35 nós vamos falar a respeito da metanoia. Então, o que é metanoia? A metanoia significa mudança de mentalidade, de pensamentos, de ideias. Significa também transformação espiritual. A metanoia é um processo que envolve um embate psicológico do seu ego com as suas vontades, com os seus desejos, e pode ser rápido e abrupto em algumas pessoas e gradual em outras, conforme a capacidade individual. Uma pessoa que sofre uma metanoia muda por dentro e por fora para cumprir um propósito. A metanoia ela pode vir do arrependimento de práticas que, pelo conhecimento adquirido posteriormente, se entendeu serem errôneas. Metanoia é uma transformação do entendimento a partir do contato com a Bíblia e a visão de Deus para si. Fazendo um resumo da metanoia, podemos dizer que se uma pessoa está caminhando para a direita e ela tem contato com a palavra e ela tem contato com Deus, ela percebe que esse caminho que ela estava indo pela direita não é o caminho que traz ela para a salvação. É o caminho que não traz ela para a prosperidade, para o progresso, para ter um casamento melhor, para ter o seu trabalho melhor, para ter uma condição financeira melhor. Então ela muda as suas atitudes e ela começa a dirigir-se para a esquerda. Então, numa forma bem simples de falar a metanoia, significa isso. Nós dissemos aqui que quando uma pessoa sofre a metanoia, ela muda por dentro e por fora. Ela muda por dentro porque se ela não acreditava em Deus, ela passa a acreditar. Se ela estava pensando em desistir do casamento, ela passa a prestar atenção nas qualidades do marido, nas qualidades da esposa e começa a pensar em retomar o casamento. Se ela estava pensando em desistir de montar o seu próprio negócio, ela começa a pensar que tem que estudar mais e ela busca contatos com outras pessoas que possam expandir a sua mente para que ela possa abrir o seu negócio. Se ela estava pensando em pedir a demissão do trabalho, e ela trabalha em um lugar em que, naquele momento, traz muitos benefícios para ela repensa e ela prepara um tempo futuro para realizar a transição, para sair daquela empresa para ir para outra. Então, na metanoia, a pessoa muda por dentro, ela muda os seus pensamentos, a forma de ver o mundo. E ela muda por fora também, porque se a pessoa se vestia de maneira inadequada, se a pessoa se portava de maneira mal educada em relação às outras pessoas, com xingamentos, com agressão, com violência, ou se a pessoa se mostrava além daquilo que é necessário, a pessoa passa a ter uma percepção de que a forma como ela se porta externamente influencia na forma como as pessoas veem a pessoa. Quando você vê uma pessoa com roupas curtas e andando com o propósito de chamar a atenção, você tem uma impressão dessa pessoa. Quando você tem uma pessoa que anda de forma mais formal, de forma mais recatada, você tem uma outra visão da pessoa. Então a pessoa, quando muda a sua forma de se apresentar, inclusive da forma como tira suas fotografias e divulga na rede social, isso é fruto de metanoia. A leitura bíblica de hoje está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então nós vemos que nesse primeiro versículo, Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, não devemos fazer aquilo que nós queremos fazer com o nosso corpo. O nosso corpo pede, muitas vezes, para fazermos coisas que nos levam para a ruína. O nosso corpo pede o açúcar e nós podemos contrair diabetes e ter problemas no coração quando o nosso corpo pede muita comida. O nosso corpo pede refrigerante, mas nós sabemos que a água é que o nosso corpo precisa. Então nós devemos fazer o sacrifício vivo. Ou seja, enquanto estamos aqui com o corpo pedindo determinadas coisas, nós vamos fazer o sacrifício real dele. Santo significa separado, separar o nosso corpo para Deus. Quantas vezes o nosso corpo nos atrai para o adultério, para a fornicação, para a prostituição, ou até mesmo para a glutonaria, ou para estar em ambientes em que não são adequados para se ter prosperidade. Então, quando nós separamos a nossa vida, fazendo santo significa separado. Quando nós se oferecer o corpo de forma santa significa escolher os ambientes, escolher os alimentos, escolher os comportamentos que nós vamos adotar, escolhendo aquilo que vai revelar direção para a prosperidade. Então, ficar, por exemplo, em ambientes onde as pessoas ficam falando mal a respeito das outras pessoas é um ambiente que não é santo. É um ambiente contaminado, em que as pessoas estão ali gastando o seu corpo físico, a sua presença em um ambiente em que estão falando mal a respeito de outras pessoas. É um ambiente que não é separado para Deus, é um ambiente que não é agradável a Deus, porque Deus abomina que nós falemos mal do próximo. Então, que é o vosso culto racional. Então, veja que o versículo 1 fala que culto racional, muitas pessoas pensam que o culto é apenas estar em uma reunião, estar em um evento que é realizado em uma igreja, ou em uma casa, ou em algum lugar, onde as pessoas se reúnem para cantar alguns louvores e ler o texto da Bíblia. Mas, quando nós tomamos decisão do que fazemos com o nosso corpo, quando estamos fora da igreja, quando estamos fora da empresa, quando estamos fora nas ruas, andando, caminhando, a escolha de onde os nossos olhos vão, do que os nossos pensamentos se ocupam, são formas de realizar culto para Deus. São formas de realizar culto para a prosperidade ou para a desgraça. Se você não treina o seu corpo, os seus pensamentos, o que você olha, o que você ouve, com quem você se relaciona e frequenta qualquer ambiente sem fazer nenhuma seleção, anda com todo tipo de pessoas sem realizar também uma seleção entre aquilo que é agradável e santo, você está prestando culto ou para Deus e também para a prosperidade, para o seu crescimento, ou para ficar longe de Deus e para um caminho de desonra, onde você não vai ter crescimento. Então vem o versículo 2 e fala: e não vos conformeis com este mundo. Conformar é assumir a mesma forma, assumir o mesmo formato. Não assumam o formato deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, cada vez que se tem contato com a leitura da palavra, se tem contato com o relacionamento com Deus, você tem os seus pensamentos renovados. Você aprende coisas que você não sabia antes. E o teu entendimento muda. Então, ele fala para que você se transforme na medida em que ocorre renovação do seu entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você conhece e recebe a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, na medida em que você transforma-se, em que você muda os seus comportamentos, as suas palavras, as suas ações, a partir do novo entendimento que você recebe com o contato que tem com Deus. Então, o desbloqueio da metanoia é justamente isso que é a metanoia. É a transformação da sua vida tomando um novo rumo em quando você descobre, pela renovação do entendimento, que existe um caminho melhor e um caminho que está mais de acordo com a vontade de Deus. Então, desbloqueando a metanoia. Quando nós falamos de desbloqueio da metanoia, queremos dizer por que a metanoia é importante. Algumas pessoas dizem que nasceram de um jeito, fazendo tudo o que fazem do mesmo jeito há anos, e que vão morrer fazendo o que fazem do mesmo jeito, prejudicando a si mesmas. A vida sofre transformações em muitos assuntos. O seu celular não é o mesmo de alguns anos atrás. Seu computador, seu carro, seu apartamento ou casa. Então, por que você não muda a sua mentalidade? Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, não há como você receber o que Deus tem reservado para a sua vida se você continua sendo a mesma pessoa de sempre. Não se pode esperar resultados novos quando se faz todos os dias a mesma coisa. O Albert Einstein escreveu uma frase dessas, dizendo que não existe nada mais insano do que esperar resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas coisas. Se você quer resultados novos, mudança de vida, você vai precisar estudar a respeito da vida que você quer ter, buscando informações a respeito do que você quer para si e mudar as suas ações, palavras e atitudes, modelando alguém que você pensa em se tornar. O que é modelar? Modelar é você prestar atenção na forma como uma pessoa vive, quais são as decisões que ela toma, quais são os valores e os princípios que ela tem, e você começar a imitar. Na palavra de Deus, nós vemos que Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o conceito de modelagem é o conceito da imitação. Paulo presta atenção naquilo que Cristo era, no que Cristo buscava, naquilo que Cristo fazia, naquilo que Cristo realizava. E ele modela o seu comportamento, os seus objetivos, o seu propósito de vida de acordo com Cristo. Então, se você quer ter uma vida diferente, você precisa tomar como pessoas que são seus modelos, pessoas que têm a vida que você quer modelar. Então, escolha bons modelos. Se você escolher um bêbado para modelar, você vai copiar os hábitos dele e você vai se tornar como um bêbado. Então, escolha pessoas em quem você possa se modelar. Paulo traz uma boa modelagem. Ele traz Cristo como um parâmetro de modelagem. Qual a tarefa da metanoia? Liste 5 coisas que você já sabe que você precisa mudar. Você já pensou, eu tenho que mudar isso. Eu não posso mais invejar a minha vizinha, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, aquela pessoa que faz parte da mesma comunidade que eu, porque ela comprou um carro novo, ou porque ela comprou uma blusa nova, ou porque ele conseguiu uma posição de destaque dentro da empresa, porque o que essa pessoa fez para que ela pudesse alcançar essa posição? O que eu posso fazer para que eu também consiga obter esse algo que eu estou invejando? Isso é apenas um exemplo. Talvez você pense que eu preciso falar mais com Deus, porque eu tenho andado longe dele e ele não tem falado comigo, eu não tenho tido iluminação, ideias a respeito do que fazer.
mas eu sei que se eu orasse mais e lesse mais a Bíblia, eu receberia a revelação de Deus para saber o que fazer. Talvez você precise mudar dentro do seu relacionamento. O que eu tenho feito de mal, que tem desagradado a minha esposa, o meu marido? O que eu preciso fazer para corrigir a rota para que esse relacionamento fique bom, volte a ser um relacionamento agradável para nós dois? O que eu preciso mudar em relação ao meu trabalho? Será que se eu fizer o meu trabalho de uma maneira diferente, eu não vou ter melhores resultados? E se você já tem bons resultados, não fique estacionado. Nós precisamos sempre nos desafiar. Tem pessoas que têm a mentalidade de que se eu tenho o que é necessário já está ótimo. Mas pense, se você progride e prospera, você consegue dar mais trabalho para mais pessoas, você consegue atender mais pessoas, você consegue receber mais recursos. A forma, a condição para que você possa contribuir com os projetos sociais aumenta, mais pessoas serão beneficiadas. Então, ter uma mentalidade de crescimento é importante, até porque quando você observa a natureza, que foi criada por Deus, a natureza não fica estagnada, ela sempre está em movimento. As águas dos mares sempre estão buscando movimento, os rios estão sempre correndo. Vem chuva, vai chuva, vem sol, passa o sol, vem o verão, o inverno, a primavera, o outono. Tudo na natureza está em movimento. Nós também estamos em movimento. Nascemos, crescemos, vivemos a nossa vida e depois partimos dessa terra e deixando algumas lições para a nossa família, aqueles que deixam um legado. Outros passam nessa existência sem trazerem nenhum resultado diferente para as pessoas que deixam aqui na terra. Mas tudo na vida está em crescimento. Então, é preciso mudar o pensamento e buscar sempre o crescimento e a renovação do entendimento. Agora, no ponto 2 na tela, agora liste 5 ações que você fará para combater a procrastinação, o medo, a preguiça de fazer o que precisa ser feito. Esses também são essas situações de procrastinação, de medo, de preguiça, também são situações que precisam ser tratadas. Talvez você esteja com medo de dirigir, medo de viajar de avião, medo de buscar uma nova profissão. Talvez você esteja com preguiça, atrasando a sua própria vida. Então você precisa se despertar, colocar em um papel e uma caneta uma rotina que você vai seguir a disciplina e custe o que custar, você vai fazer aquela rotina durante vários dias. Existem pesquisas que falam que depois de 60 dias consecutivos, forçando o teu corpo e o seu pensamento a fazer a mesma coisa, o corpo cria uma trilha no cérebro dizendo: você tem que fazer isso. Então você pode ocupar o lugar da preguiça com novas trilhas no cérebro de tarefas para que você possa executar para sair da sua inércia. O último ponto, busque amizades que tenham o estilo de vida que você está buscando e converse sobre os seus projetos e formas de realizá-los com pessoas de sua confiança e que possam lhe ajudar nesse processo. Então a metanoia é um processo de mudança de mentalidade junto com comportamento, ação e atitude, porque não adianta só mudar a mentalidade, é necessário também praticar essa mudança para obter diferença nos resultados, para que você possa obter a prosperidade, o crescimento. E muitas vezes, juntar-se com pessoas que querem o mesmo que você, que estão, ou pessoas que já têm o estilo de vida que você está buscando, fazendo amizades com elas,
se aproximando delas, modelando elas, vai fazer com que você sofra essa mudança de mentalidade, essa metanoia. E essa mudança vai trazer para você aquilo que a prosperidade, um caminho novo, um caminho de realização. Então, se você está em um ambiente em que as pessoas são muito diferentes de você, busque novos ambientes. Nos novos ambientes, procure se conectar com novas pessoas que têm o estilo de vida que você está buscando. Essas pessoas, o contato com elas vai trazer para você novas ideias. E quando você receber as novas ideias, comece a colocar essas ideias em prática. Ou seja, coloque novas práticas, que essas novas práticas vão trazer novos resultados. Se você vinha por um caminho em que você comia de maneira inadequada, com excesso, ou com muita gordura e com muito açúcar, e você muda o seu ambiente e começa a frequentar lugares em que as pessoas se preocupam com a alimentação, com a saúde, com a espiritualidade, em cuidar do relacionamento com o marido e com a esposa, em cuidar bem dos filhos. Tudo isso vai fazer com que você tenha novas ideias de como fazer com que essas coisas aconteçam na sua vida. Muitas vezes você tem um problema no seu casamento e você não sabe como resolver. Mas quando você muda de ambiente para um lugar em que as pessoas vivem um estilo de vida que busca preservar e conservar o casamento, você encontra pessoas que sabem como resolver essa situação. E você consegue ter ideias novas. E quando você pratica essas ideias, você tem os resultados novos. Um resultado de saúde, de espiritualidade, a partir das novas práticas que você vai aprendendo do contato que você tem com essas novas pessoas. Então, a metanoia, a mudança de rota, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade, com a mudança dos ambientes, com a mudança das amizades, com a renovação de ideias, com a renovação das suas atitudes, dos seus comportamentos e das suas ações, certamente vão trazer novos resultados, resultados de prosperidade. Essa é a mensagem desse dia 35. Deus abençoe a todos. Amém, amém.